esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia! Ele está entre nós. Aleluia! Ele está aqui. Você o vê? Aleluia! Eu digo sim, aleluia, eu creio, eu vejo. É o Senhor que está aqui. Nós caminhamos toda a quaresma para chegar esse dia. E a vivência dessa liturgia é o ápice da nossa fé. Hoje nós chamamos essa missa de a mãe de todas as missas. É o dia de todos os dias, é a noite de todas as noites. E a diferença dessa noite é que ela não tem escuridão, ela não tem trevas. Porque o círio que aqui hoje foi acendido é o próprio Cristo, que quer iluminar a minha vida e a sua vida. Sabe, meus irmãos, a experiência de Jesus e da ressurreição do Senhor é algo muito concreto e muito real. A história comprova que Jesus existiu. Os relatos são claros. E não só o Evangelho, mas nós podemos recorrer a outros escritos do início dos séculos que demonstram a crucifixão, a paixão, a morte de nosso Senhor. Mas quando se fala da ressurreição, nós temos o sepulcro vazio. E estudando um pouco esses dias Bento XVI, eu fui percebendo e entendendo, ouvindo do nosso Papa já falecido, já ia dizer São Bento, mas ainda não, O Papa Bento diz assim, escrevendo para nós, num dos seus estudos: o dado do sepulcro vazio não é um dado de fato, de comprovação, porque poderia-se ter feito muitas coisas, inclusive a tal história,
que conta-se em Jerusalém até hoje pelos judeus. Os discípulos dele foram lá de madrugada e retiraram o corpo do sepulcro. Só o sepulcro vazio não confirma a ressurreição. E o que confirma a ressurreição então? Você consegue perceber, alcançar? São as testemunhas. Contra testemunhas não tem como eu ter argumentos. As testemunhas tornam verdadeiro, tornam concreto, tornam real o mistério da ressurreição. E Jesus, ele foi aparecendo aos seus discípulos. Hoje, lendo esse evangelho, Marcos coloca esse jovem que estava lá, né? Outros vão dizer o anjo que disse às mulheres. Mas, enfim, existe uma ordem dada por esse que aparece, que também é uma testemunha da ressurreição. Ele ressuscitou e ele está dizendo para procurarem ele na Galileia, para voltarem para Galileia. Isso é interessante porque na teologia bíblica, a Galileia tem um significado do chamado dos discípulos. Foi lá que eles se encontraram a primeira vez com Cristo. Poxa vida, Jesus dá essa ordem aos discípulos através desse anjo, desse jovem. Volta. Quem aqui quer voltar para trás? Desculpa a redundância, né? Mas é para vocês perceberem. Alguém quer voltar para trás? A gente quer seguir adiante, né? Embora muita gente gostaria de voltar e fazer alguma coisa diferente. É ou não é verdade? Não cometer aquele erro. Mas nosso Senhor, Ele chama os discípulos ao retorno, à experiência da Galileia, porque Ele quer confirmar com eles esse caminho de graça, esse caminho de vida. O dado histórico de Cristo, da sua vida, da sua paixão, é fato. Mas eu queria lhe dar uma responsabilidade agora. O dado concreto de Jesus continuar existindo na história depende de você e do teu coração e da tua fé. Não que Cristo dependa de você para existir, deixa eu me explicar, mas depende de você continuar sendo testemunha e anunciar. O Senhor nos reuniu aqui, irmãos, porque Ele quer fazer de nós testemunhas do seu poder, testemunhas da sua graça, testemunhas do seu amor. E ser testemunha de Cristo Jesus é ser testemunha da ressurreição. Estudando esses dias, rezando um pouco, eu encontrei, relendo alguns escritos antigos que a gente às vezes toca durante a nossa experiência de estudo na teologia, mas existe uma carta a Diogneto, do 2º século, que ela testemunha a vida dos cristãos, a experiência dos cristãos do 1º e 2º século. Eles eram testemunhas. Eu queria ler para você. Sabe por quê? Porque como esses, nós também precisamos viver nesse mundo, mas com o nosso coração no céu. Essa noite abriu o céu de novo para nós. Essa noite abriu as portas do céu que estavam fechadas por causa do nosso pecado. Ele, ao ressuscitar, Ele realiza esse mistério para mim e para você. E olha o que dizia o autor dessa carta. Os cristãos, eles não diferem dos demais homens da terra, nem pela língua, nem por seus costumes. Eles não habitam em cidades próprias, eles vivem no meio de todos. Não se distinguem por idiomas estranhos e nem levam vidas extraordinárias. Além disso, sua doutrina não encontra em pensamento ou cogitação de homens desorientados.
Eles não seguem a doutrina de qualquer homem desorientado. Também não patrocínio como fazem alguns dogmas humanos, mas habitando conforme a sorte de cada um, cidades sejam gregas, sejam bárbaras. É acompanhado o uso local nas roupas, na alimentação, nos costumes. Manifestam a admirável natureza de sua vida, a qual todos reputam extraordinária. Percebem? As roupas deles são as mesmas, os costumes são os mesmos, as línguas são as mesmas, eles falam o idioma do povo, aonde eles estão, mas a vida deles é extraordinária. O Senhor, Ele quer suscitar no meio da igreja pessoas que vivam uma vida extraordinária. O ordinário, meus irmãos, todos vivem, mas o extraordinário, aquilo que está para além, é uma graça, e nós precisamos contar com a graça. Nesses últimos tempos, também lendo Bento XVI, existe a profecia que ele escreve: nos últimos tempos a igreja vai ser reduzida, a igreja vai ser pequena, e nós estamos chegando a esses tempos. Existem muitos lugares no mundo onde você vai chegar e essa missa vai ter 2, 3 pessoas. A igreja vai ser perseguida, a igreja vai passar por provações, mas só aqueles que viverem como cristãos vão sobreviver, vão permanecer. A vida de Cristo que habita em mim, que habita em você, que habita em nós, é o que vai fazer permanecer a nossa fé. Sabe, irmãos, o Senhor nos chama a caminhar com Ele. Esses dias Ele tem nos ensinado, Ele tem nos feito viver tantas experiências. Só de curiosidade, quem aqui já tinha participado de uma vigília pascal? Levanta a mão, só para o padre ver. Coisa boa. Quem nunca tinha vindo a essa missa, desde que você se entende por gente, é a primeira vez? Levanta bem alto, só para o padre ver também. Coisa boa. Bem-vindo à nossa igreja. Essa noite ela tem um mistério, né? A gente sabe que demora, e aperta, vai lá, corre no banheiro, faz xixi, né? E volta correndo, não pode tomar muita água, senão vai querer ir de novo. Mas tudo isso tem graça, tem alegria, tem bênção, porque aqui nós passamos pela nossa fé. Irmãos, vocês ouviram a criação do mundo, o Espírito que derramou? Quando nós oramos o oremos, ele tem a força de dizer que a ressurreição, o que nós celebramos hoje, tem mais poder, mais glória de toda a obra da criação feita. Aquilo que Deus fez em 7 dias, a gente entende que a obra da criação é um mistério, e é uma glória, não é? Tem grandeza, tem poder, mas o que Ele realizou nessa noite tem muito mais glória, muito mais poder do que toda a obra da criação junta. Sabe por quê? Porque Ele te salvou. Bate a mão no teu peito e diz: Ele me salvou, e com Ele eu vou ressuscitar. Com Cristo eu quero viver a minha vida nova. Meus irmãos, nós precisamos beber dessa graça. É a vida nova de Cristo que Ele tem para nós. É a vida nova que o Senhor traz aos nossos corações, ao nosso interior. Aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Eu perdi a outra citação, vou citar daquilo que eu lembro, mas é Santo Inácio de Antioquia, um santo que eu tenho muito carinho, me acompanha desde a teologia. Ele diz, né? Quando ele estava em eminência de morrer: eu não tenho mais nada para amar nesse mundo. Olhar para as coisas, imagina, e chegar, amar o que nessa terra? E olha que tem muitas coisas amáveis, né? O esposo tem a esposa, os filhos, tem tantas coisas boas nessa terra. Mas Inácio tinha esse entendimento:
no final da sua vida. E ele dizia: dentro de mim tem um rio de água viva que clama, vem para casa, volta para o Pai, volta para o coração de Deus. Se nós vivermos de fato como cristãos, o nosso olhar, o nosso coração todos os dias vai estar no céu. Essa é a nossa pátria. Eu não sei se você consegue tocar o mistério dessa noite, mas essa noite tem gosto de céu. Ela tem alegria de eternidade, ela tem dom e presença do Senhor para mim e para você. Essa noite ela atrai, e de fato é o que deve acontecer espiritualmente, e nós não entendemos, por isso que é fé. Nós não alcançamos, por isso que é fé. Nós acolhemos e vivemos. E as graças de Deus são tantas derramadas aqui entre nós. O padre não pode dizer, o que ele escuta, mas essa semana eu vi pessoas ressuscitarem. Nessa semana eu pude tocar corações nascerem de novo. A gente toca almas que foram arrancadas da boca de Satanás, dos infernos da vida, e hoje fazem a experiência da vida nova. Irmãos, isso é ser igreja. Olha que coisa mais linda. Nós somos cristãos. Quando a gente vive numa nação onde existem muitas religiões, torna-se mais claro ainda esse entendimento de ser cristão, porque às vezes falar aqui, sou cristão. Até o espírita fala que é cristão, embora não vive como cristão. Você é o quê? Eu sou cristão, mas eu vou lá no Allan Kardec, Diz que é uma coisa, mas não vive o extraordinário da sua vida. Eu passei 5 anos, na África, e lá ser cristão é uma identidade. Lá tem muita gente que não tem cédula de eleitor, não tem identidade, mas eles têm o cartão de batismo que confirma que eles são cristãos. E ele tem validade em muitos lugares, sabia? E a pessoa chega lá: não, está aqui o meu cartão. Quem é você? Eu sou cristão. Antes mesmo de falar o nome, quem é você? Eu sou cristão, está aqui, Eu sou batizado, eu sou crismado, eu casei. A gente às vezes até perdeu o costume, Mas a gente aprende na catequese, da confissão. Quando chega o penitente para o padre, eu sou casado. O padre tem que ficar adivinhando, Por quê? Porque os pecados eles vão ter gravidade ou não, de acordo com o nosso estado de vida. Eu sou solteiro, eu sou viúvo. É preciso dizer quem você é. Mas coisa bonita dizer, Quem é você? Eu sou cristão. Por que eles foram chamados de cristãos? Eles são chamados de cristão porque eles imitam o Cristo, a vida de Cristo, o mistério de Cristo. E é o que nós desejamos nessa noite, meus irmãos, e daqui para frente. A nossa vida como testemunho, a nossa vida como um sinal, a nossa vida como luz. Se a luz de Cristo ilumina as trevas do seu coração, da sua alma, da sua vida, você se torna luz. A sua vida se torna luz. E o nosso Senhor quer fazer de nós, com a sua graça, com a sua bênção, conceder a cada um de nós o mistério do seu amor, o mistério da sua vontade, nos dá vida nova. E não qualquer vida, mas uma vida em abundância. Nós precisamos viver a nossa Páscoa. Nós precisamos viver esse ensinamento. E eu quero agradecer a você que fez esse caminho, com muito esforço, tantos sacrifícios.
É bonito a gente ver o povo de Deus caminhando, né? Não caminhamos sozinhos. A gente não caminha sozinho. A gente caminha porque Cristo está aqui. A gente caminha porque nós acreditamos verdadeiramente que Jesus Cristo está vivo. E onde Ele está? Onde Ele está? Aonde? Aqui aonde? Você é esse lugar. Se você é testemunha, a sua vida ganha qualificação de testemunha, selo de testemunha. E isso aconteceu pelo nosso batismo. Isso acontece quando nós nos entregamos ao Senhor e doamos a nossa vida. E nós falávamos esses dias, sobretudo da nossa família. Imagina o poder que é ter uma família de pessoas ressuscitadas com Cristo. O poder de ter uma família que vive a graça da ressurreição. Casamentos que vivem o dom da ressurreição. Namoros que vivem o dom da ressurreição. Homens e mulheres jovens que vivem o dom da ressurreição em suas vidas. E se, portanto, com Cristo morrestes, com Cristo ressuscitastes, vai nos dizer São Paulo. Se, portanto, com Cristo recebestes a vida, essa vida nós devemos comunicar àqueles que esperam de nós a sua graça, o seu amor. Nós não temos outra coisa a não ser buscar as coisas de Deus, as coisas do céu, aquilo que é do Senhor. Quem aqui queria morrer agora? Ali, ó, não é morrer de tristeza, não, é morrer para encontrar com o Senhor, né? Antes de vir para cá, e depois dessa história a gente reza. Me chamaram ao hospital para trazer uma unção, dar uma unção. Hoje a igreja acessa os sacramentos, mas a unção dos enfermos ela pode conceder. E fui para o hospital antes de vir para cá. Queria chegar um pouco mais cedo, né? E nem sempre é possível. Mas é de praxe. Você entra no hospital, você nunca visita uma pessoa só. Aí a enfermeira, o senhor vai aonde? Aí eu vou na UTI. O senhor não pode na volta passar no quarto tal, não? Aí eu, tá bom. Aí cheguei na porta, me enganei onde eu estava, perdido, tinha uma família chorando. O senhor vai aonde? E aí eu estou procurando esse lugar. Mas o senhor não pode passar aqui também, não? Posso. Se eles abrirem a porta, eu entro. E aí fui na pessoa que eu estava destinada a ir. Depois voltei na outra porta. Tudo UTI, né? É difícil entrar em algum momento, né? Tem as intercorrências, enfim. Depois desci, fui lá no quarto que me pediram e, para minha surpresa, né? Encontrei com uma pessoa que de fato eu precisava estar lá. Eu precisava voltar porque eu já havia conhecido e me encontrado com ela outra vez. E aí a gente vai entendendo o que é a fé da igreja, né? O que é o poder da ressurreição? Se com Cristo morrestes, com Cristo vais ressuscitar. Até na hora da morte, nos últimos instantes, naqueles momentos mais difíceis, se o cristão tem o seu olhar destinado à fé, ele traspassa a dor, ele traspassa o sofrimento e ele entende, tem vida. Depois que essa matéria morrer, tem vida, porque a nossa alma é imortal. E o que eu faço com a minha alma é o que eu vou viver na vida eterna. Por isso, meus irmãos, eu peço ao Espírito Santo de Deus que te dê gosto de céu nessa liturgia.
a busca da santidade, a busca do Senhor. E nisso eu me comprometo junto com vocês, né? Porque quando cair tem que voltar, né? E não precisa ter vergonha. Nós estamos começando a nossa batalha. Muitos aqui começaram de novo. Eu estou começando com vocês também uma caminhada. Começar todos os dias. E nós começamos porque o Senhor nos põe de pé. Nós caímos e levantamos. Eu disse que era a última história, né? Mas só mais uma, né? Tem uma música que eu aprendi. Não dá para cantar que nem eu sei direito. Mas a tradução dela é tão bonita no dialeto chuabo, onde passei um tempo. Depois de 6 horas de missa de Páscoa, eu pensei, esse povo já não tem força. E eles dançavam na porta da sacristia. E eu falei, o jeito é eu dançar também, né? E eu não sabia muito quando cheguei lá. Mas a música dizia assim, e a gente segue, caindo e levantando. Porque aquele que morreu, aí toda vez que fala ele morreu, abaixa, ressuscitou e está vivo entre nós. Vamos ficar de pé? Pelo menos isso nós damos conta de fazer. Não dá para você andar não, né? Mas, e a gente segue, caindo, senta não, aguenta comigo, e levantando, porque aquele que morreu, ressuscitou e está vivo entre nós. Ergue os seus braços aos céus. Vamos louvar a Jesus que está vivo entre nós, ressuscitado entre nós. Agradeça a Jesus pela vida nova que você tem hoje e todos os dias. Agradeça a Deus por nos ter dado seu Filho. Agradeça ao Espírito Santo por